experiência complementar para quem já jogou, porque afinal de contas eles mudaram algumas coisas, seja de diálogos, como eles são feitos, que acabam tendo um peso maior, e aí eu vou pontuar aqui ao longo do vídeo, mas também de acrescentar algumas situações, como foi o caso do início desse episódio. A gente sabia que a mãe da Ellie se chamava Ana, no jogo já tinha um contexto da carta da mãe da Ellie, mas nunca tinha sido explorado dessa forma. Aqui na série, a gente tem o porquê da Ellie ser imune, porque a Ana, ela foi mordida no momento em que a Ellie estava nascendo, e ela cortou o cordão umbilical depois disso, quando ela percebeu que ela estava se infectando ali, que ela tinha sido mordida. Ela acaba mentindo, né, pra Marlene. Ela fala, não, eu cortei antes, foi antes, porque ela sabia que a Marlene não iria aceitar a criança, e no final isso fez com que ela tivesse essa recepção falsa aí pro Cordyceps, que é o que a Marlene explica pro Joel ali no final, e é o que torna ela imune. Então achei que foi um contexto muito interessante. A gente vê como o Joel, ele já começa a querer andar pra trás, porque ele tá muito apegado ali a Ellie, como ele mesmo externaliza ali depois, quando ele fala como foi a perda da Sarah. É isso que eu venho falando há vários vídeos aqui. A série tudo conecta os pontos, é muito belo. Não só a série, o jogo também faz isso muito bem, pelo amor de Deus, não vão me entender mal, mas é muito interessante como eles lá na frente traz aspectos que a gente também tá sentindo agora. O que antes na série era aspectos lá de trás que vão fazer sentido na frente, aqui a gente vê a conclusão de tudo. Afinal, lógico, é o último episódio, mas esse momento do Joel tá muito conectado com o que ele fala à frente ali pra Ellie, quando ele tá explicando a história da Sarah. Mas retornando aqui ao peso da responsabilidade, a gente vê os primeiros momentos do Joel querendo voltar atrás, o que já ia condizer muito com a atitude que ele tem no final, mas também da Ellie falando que não tem meio caminho, que se eles não seguissem em frente e concluíssem essa missão, nada do que aconteceu, como o próprio trauma que ela vivenciou, e ela até fala assim, até mesmo o que eu fiz, e o que eu fiz é tanto ali o David, a morte super brutal, mas também o que aconteceu ali com a Riley, porque no final a gente vê ela falando isso, tudo que aconteceu com a Tess, com o Sam, com a Riley, sabe? Então ela sente o peso da responsabilidade, tanto dela ser a possível cura, mas também das pessoas que morreram porque se envolveram na jornada dela. Então é uma cena muito impactante que conclui muito bem o que a série veio trabalhando. E tem outra coisa, né? Aqui nesse episódio final a gente entende o que aconteceu ali com a Riley. Lá no 7º episódio, que conta esse contexto do passado e que adapta diretamente a DLC do jogo, a gente não vê a conclusão, e aqui a gente entende a conclusão, porque a gente vê numa perspectiva do Joel, que o Joel conhece essa história. Lembra que eu tinha comentado que a gente vai acompanhando a série da perspectiva desses dois personagens, então a gente vai conhecendo eles conforme cada um deles vai se conhecendo. A gente vê majoritariamente na perspectiva do Joel, porque no jogo a gente inclusive joga com o Joel, a gente tá acompanhando a missão do Joel, mas quando o Joel tá mal, a gente joga com a Ellie ativamente, a gente vê da perspectiva dela. Então aqui é um momento em que ela se sente confortável de contar a finalização dessa história, e é aqui que a gente entende que a primeira pessoa que ela matou, que ela falou lá no 2º, 3º episódio, já nem lembro mais, tinha sido a Riley de fato, e ainda mais uma pessoa que ela amava tanto. Mas eu confesso que eu adoraria ver um pouquinho dessa cena, como que ela teria sido, tipo, qual foi o momento que a Ellie percebeu que ela não ia se transformar e ela retornou pro colégio, como que ela escondeu, como que ela conviveu com aquilo, porque eu imagino que a cabeça dessa menina tenha sido um turbilhão. No momento que os vagalumes encontram ali o Joel e a Ellie, é um pouquinho diferente no jogo, mas também é uma situação de perigo que acontece, mas que aqui me bateu muito porque eles impedem simplesmente o Joel de ver a Ellie. Isso também é algo que acontece no jogo, mas a resposta ali do Pedro Pascal atuando, sabe, é absurda, como ele vai elevando e falando, não, eu quero agora, sabe, ele fica completamente descontrolado, porque vem todo aquele sentimento de perda de novo, sabe, eu vou perder a minha filha, vão tirar isso de mim, sabe, então, assim, é muito intenso, mas também tem um contexto muito interessante aqui, é que nesse momento ela fala o porquê da cura, né, ela explica sobre a recepção do cérebro com o fungo, que o fungo
fungo, ao invés de dominar aquela parte do cérebro, ele manda uma mensagem falsa de, olha, já estou infectado, sem essencialmente infectar ali a pessoa. Então, eu achei muito interessante que eles trouxeram esse contexto científico pra explicação dentro do que a gente viu da construção do episódio inteiro. Sendo bem sincera, eu acredito que não, tá? Porque o final do jogo 2 é bem conclusiva na história. A questão só é que me chamou a atenção, então eu fiquei com essa pulguinha atrás da orelha, então eu queria trazer isso pro vídeo também. E aí, né, tem todo momento em que o Joel explica pra Ellie o que aconteceu, e é muito legal a gente vendo entre cenas, né, da explicação dele e o que de fato aconteceu ali, porque faz a gente entender que a promessa no final vai acontecer algo a partir disso, sabe? No jogo também é assim, mas é muito impactante ver também, né, na série dessa forma, e a gente vê claramente ele mentindo, e é interessante a gente ver a reação da Ellie também, porque pra ela tem aquele peso de que tudo foi em vão, aquilo que ela tinha falado do meio caminho, e é o que faz também ela ficar reflexiva e contar a história pra ele, né? A gente, de novo, sente o peso da responsabilidade dela, quando ela fala, a Riley, o Sam, a Tess, todo mundo morreu por causa de mim, sabe? E aí também é interessante porque a gente vê a conclusão do Joe, ele fala, as coisas nem sempre são como a gente espera, mas a gente sempre procura algo novo a batalhar. E isso é muito importante porque lá no início a gente não via o Joel tendo essa clareza sobre a vida. Para ele estava tudo acabado desde a perda da Sarah, e outras pessoas como o Tommy, o Bill, o ensinamento do Bill, o episódio dele ganha mais peso ainda aqui nesse final, ou até mesmo a Tess falava essa frase, se eu não me engano, para ele. Então aqui ele tem esse entendimento, porque ele entendeu um novo propósito para ele, o propósito inclusive que o Bill tinha falado de manter a Ellie viva. E aí, né, a falsa promessa, a promessa que deixa esse final de vai sair algo daí, sabe? E também muito legal, né, ver o retorno ali pra Jacksonville. Eles foram morar com o Tommy, que nem ele tinha falado. A gente pode ir lá viver com o Tommy, viver feliz e tudo mais naquela comunidade fechada. Então é muito legal, gente, o final dessa história. Eu consegui me surpreender, eu consegui ficar emocionadíssima da forma que eles trouxeram os elementos que já eram trabalhados no jogo. Eu acho que essa adaptação, assim, cara, que coisa maravilhosa que a gente presenciou. E elevou muito as adaptações de jogos daqui pra frente, principalmente no live action. E é uma conclusão belíssima, né? Esse episódio foi idêntico ao jogo, igualzinho mesmo, tendo um final que, como eu disse, é difícil você não concordar com o que o Joel fez. Mas antes, vamos voltar um pouco para o passado, onde conhecemos a mãe da Ellie, a Anne Williams. Eu achei interessante, uma boa sacada, colocarem justamente essa cena aqui nesse episódio final, porque foi nela que descobrimos o motivo da Ellie ser imune ao Cordyceps, que é o tema principal aqui desse episódio. O lance da imunidade da Ellie sempre foi um mistério. No jogo, nunca chegou a ser muito abordado, porque ela é imune, ela sempre foi bola pra frente. Mas aproveitando que The Last of Us viraria uma série, o Neil Druckmann, que fez o jogo e também é um dos roteiristas principais desse episódio, deu a entender que ela é imune porque a sua mãe, a Anna, foi infectada enquanto ainda estava conectada a ela, conectada literalmente. Se vocês observarem, durante o ataque do infectado, ali na emoção e tal, enquanto tentava se livrar dele e matar ele, a Anna acabou tendo a Ellie. Não fica muito claro se ela foi mordida no momento exato que teve a Ellie ou depois, mas as duas ainda estavam conectadas através do cordão umbilical. Aparecem os vagalumes, nocauteando o Joe e a Ellie também, que meio que acabou inalando fumaça, teoricamente, e acabou desmaiando. E reparem que a primeira coisa que o Joe fala quando acorda é cadê a Ellie? Ele não quer saber aonde ele está, e sim onde ela está, o que mostra que ele se preocupa mais com ela do que com ele. Assim como anteriormente, a Ellie abriu mão de comida para si, para pegar remédios para o Joel. E na conversa com a Marlene, é aqui que as coisas começam a sair do controle. Porque beleza, eles conseguiram achar o ponto que faz a Ellie ser imune, querendo retirar o Cordyceps do corpo dela, replicar para formar uma vacina, para aí sim poder salvar o mundo inteiro desse fungo que é o Cordyceps. Só que tem um porém, o Cordyceps cresce no cérebro, é por isso inclusive que os instaladores são daquele jeito. Então para eles conseguirem fazer uma vacina usando a Ellie, eles teriam que matar a Ellie. E nesse momento, é compreensível os dois lados, tanto do Joel quanto da Marlene.
Primeiramente o da Marlene, né? Ela, como uma vagalume, acredito inclusive que a Anna também era, nunca desistiu de procurar uma cura para o Cordyceps. Nunca! E agora, finalmente, conseguiu uma oportunidade para produzi-la. Só que isso também é difícil para ela, porque ela prometeu a Anna que cuidaria da Ellie, a manteria segura. E agora ela tem que matá-la, mesmo sendo por um bem maior. Ela não quer fazer isso, mas é o único jeito de achar uma cura. E de outro lado temos o Joel, que mesmo sabendo o que a vacina traria para o mundo e o que ele perdeu por conta do Cordyceps, em hipótese alguma vai aceitar perder a Ellie, ainda mais sem poder se despedir. Então se a única maneira de achar uma cura é matando a Ellie, que fique sem cura, porque ele não vai deixar a Ellie morrer. E essa é uma situação bem delicada e bem complicada, porque ao mesmo tempo que uma pessoa vai morrer para milhões serem salvas, de certa forma, o sacrifício vale a pena. Afinal, como diz o ditado, sem sacrifício não há vitória. Mas se por um outro lado, se essa pessoa fosse a sua mãe, avó, filha, esposa, irmã, você sacrificaria essa pessoa para salvar milhões de pessoas, sendo que essa pessoa que você ama tá de boa, não tá doente ou algo parecido? Cara, eu acho que faria exatamente a mesma coisa que o Joel fez. Talvez se fosse no começo da jornada, ali no primeiro episódio, segundo no máximo, talvez o Joel tivesse deixado matarem a Ellie. Mas após tudo que eles passaram, após a Ellie se tornar a sua filha, ao meu ver, ele está mais que certo ao deixar não matarem a Ellie. Porque ao mesmo tempo que o fungo tirou uma filha dele no passado, que foi a Sarah, esse mesmo fungo, claro, devido às circunstâncias e às proporções, também deu a ele uma nova filha, que foi a Ellie. O mundo tirou a esperança do Joel. Agora o Joel tirou a esperança do mundo, porque ao não conseguir se matar no passado, o Joel ficou vivo o suficiente para ganhar um novo propósito, para cuidar da Ellie e a proteger acima de tudo. E é isso que ele vai fazer. Com isso, movido pelo ódio e também desespero, ele vai lá, mata os 2 guardas e sai matando todos os vagalumes que aparecem na frente dele ao redor do hospital. Porque o Joel não tinha opção, ou ele sai matando todo mundo e depois salva a Ellie, ou ele novamente iria perder mais uma filha. E eu gostei que eles conseguiram passar a sensação que a gente sentia quando estava jogando essa parte, porque quando a Marlene fala que a Ellie ia morrer, maluco, eu que nem o Joel nessa parte, fiquei possesso, cheio de ódio e saí matando todo mundo. E quando o médico se recusou a ajudar o Joel, maluco, pum, tiro na cabeça, vai salvar a Ellie e meter o pé. E a série conseguiu replicar muito bem tudo isso. Que episódio, meus amigos, que final! Eu não achei o melhor episódio da série, nem um top 3, mas ainda assim foi um baita episódio, um bom episódio, praticamente idêntico ao jogo, mas a única coisa que eles mudaram, ou melhor, cortaram, foi talvez a coisa mais importante aqui desse episódio, que são os infectados. Esse foi um problema da primeira temporada como um todo, eu vou comentar mais sobre isso no meu review sobre a temporada geral, mas pô cara, um episódio inteiro focado nos infectados, um episódio inteiro focado no Cordyceps, cadê os infectados? Ah, mas apareceu infectado ali no começo do episódio 10 segundinhos com a Anna. Mas pô cara, aqui nesse episódio, principalmente nesse final, principalmente nas cenas da Ellie com o Joel, os infectados fizeram sim falta. Porque antes da gente achar os vagalumes e depois da girafa, a gente esbarra com vários infectados, inclusive 4 baiacus na entrada do hospital, com o Joel e Ellie tendo que matá-los para avançar na história. E isso é muito importante para Ellie, porque ao mesmo tempo que anteriormente ela vê vida, vê as girafas na cena anterior, ela vê aqui a morte, digamos assim, das pessoas que foram causadas pelo fungo. E ver os infectados depois das girafas motiva Ellie ainda mais, porque ela quer salvá-los, quer dar a vida a eles de volta. O que deixa a cena final do Joel com a Ellie ainda mais impactante. Então sim, ao meu ver, não ter infectados nesse episódio, tirando claro a cena inicial, foi sim um ponto negativo, porque eles de fato fizeram falta na história. E outro ponto negativo, mas também positivo, um ponto mediano, digamos assim, ao meu ver nesse final, foi aquela cena do Joel matando os vagalumes. Porque beleza, eu gostei bastante que teve essa cena, que não cortaram, não censuraram, porque ela é muito importante para a história e também para o futuro,
mas ao mesmo tempo eu achei tudo muito fácil. O Joe literalmente pegou uma arma e saiu que nem Rambo matando todo mundo sem mais nem menos, com os vagalumes sendo basicamente Stormtroopers. Os caras não acertam um tiro sequer no Joe. Mas tirando esses pontos que eu disse anteriormente, eu gostei sim do episódio como um todo. E vamos começar, né? Episódio 9, polêmico, episódio mais curto da temporada pra explicar a parte mais importante. Isso é um ponto estranho, sim, de fato. A primeira coisa que eu posso dizer aqui nessa análise é que sim, explica. Sim, a série entrega tudo que é o principal ali do jogo, óbvio. Pulando muitas coisas, eu não fico com a sensação de que foi tudo rushado. Muitas pessoas ficam, mas também entendo. Só que no geral, especificamente sobre esse último episódio, ele entrega uma parte muito emocionante e ele confirma que exatamente a segunda temporada da série vai ser bem parecida com o jogo pelos acontecimentos que tem aqui, a gente vai falar, né? É óbvio que eu tenho que começar destacando aqui a abertura já com conteúdo adicional, que mesmo sendo um episódio curto, eles conseguem terminar essa primeira parte da história, enriquecendo ela mais, explicando mais sobre a questão da Ellie. No caso aqui, a gente vê a história da Anna, a mãe da Ellie, que a gente só ouviu falar no jogo, uma história inédita que a gente vê exatamente quando a Ellie nasceu, as dificuldades que a mãe dela passou. De cara, eu preciso destacar a situação já extremamente agoniante e caótica, infectado, avançando, né? Mas ao mesmo tempo explica, adiciona a explicação do porquê a Ellie conseguiu essa imunidade. Temos ela lutando pela vida, ao mesmo tempo que a força que ela faz pra poder vencer esse infectado faz com que ela dê à luz a menina. Só que a questão da explicação tá aqui. Enquanto ela tava dando à luz, antes dela nascer mesmo, a Anna tomou uma mordida, ela foi infectada e que sim, muito provavelmente não deu pro fungo exatamente tomar conta do corpo inteiro até chegar na Ellie em si. Aqui a série apresenta um dos motivos do porquê que a Ellie é uma exceção, porque aconteceu com a mãe dela uma exceção. Quantas pessoas nesse apocalipse você consegue imaginar que deram à luz a uma criança nessa mesma condição, no mesmo timing de mordida do infectado, não morreu ali direto, a criança nasceu sem ter sido totalmente infectada? Sim, foi um caso muito ali de exceção mesmo. É literalmente a explicação da imunidade que muita gente queria que o jogo desse a mais e a série entrega. Então por isso já tá de parabéns demais. Deve ter sentido falta de mais ação aqui. Tinha um espaço claramente pra colocar um episódio maior, colocando eles pra enfrentar Byaku ali, né, Bloater, que também enfrentam nesse final. Poderiam ter colocado um infectado ou outro, mas preferiram não colocar pra poder colocar tudo mais objetivo. Só que aí a gente chega no fanservice total, né? Isso aqui, por mais simples que seja, não é tão importante pra história, é um dos pontos mais bonitos e era um dos pontos mais esperados pelos fãs, a cena da girafa, que literalmente acontece como no jogo, tem a mesma vibe que no jogo. Alguns, né, até arriscam dizer que ficou muito mais louco que no jogo, mais intenso, emocionante. Realmente eu preciso usar dessa parte pra poder falar o quão a atuação de Bella Ramsey como Ellie é incrível, né? A feição dela aqui de estar maravilhada em ver esse bicho pela primeira vez. Essa série, no quesito atuação, em primeiro lugar, é totalmente dela. É uma coisa que muita gente fala em vários episódios, que com certeza essa menina vai ser indicada pro Emmy, e eu também concordo. Só que aqui, claro, rende um diálogo muito importante pra história. Um diálogo que dita muito a questão da proximidade dos dois e quais são as intenções da Ellie, até servindo pra explicar sobre o final, se Ellie realmente ia querer que o Joel fizesse aquilo ou se ela ia querer se entregar pra ele. Claro que a gente tem a parte de decisões difíceis, e é aí que a gente tem o resumo da história dessa primeira temporada. Primeira decisão difícil da própria Marlene, que é a pessoa responsável por cuidar da Ellie. A decisão é sacrificar a Ellie para que ela seja usada como uma cura. Só que a questão aqui é possível cura. Nada aqui garante que ela vai ser a cura ou que vão conseguir distribuir para todo mundo e salvar o mundo. É uma teoria, né? Apesar de que ao mesmo tempo é a única esperança. Essa é a motivação da Marlene de sacrificar a Ellie. Marlene toma a decisão difícil pela humanidade, só que Joel toma a decisão difícil, mais difícil ainda pelo lado da paternidade, o lado meio que do amor. Acima de tudo, é a prova de que The Last of Us é uma história sobre isso, sobre amor. E eu vou falar que por mais polêmica que seja essa decisão, que divide a galera com certeza, a maioria dos pais faria esse tipo de coisa pelo seu filho. É uma comparação meio desleal, mas é isso mesmo, é complicado. Assim como ficou no jogo na época, a série aumenta isso, né, pra quem não sabia da história, fica essa divisão de quem acha que o Joel tá certo, quem acha que o Joel foi egoísta com a humanidade.
seriedade. Só que uma coisa que a gente não pode destacar é a brutalidade. Isso aqui tornou o episódio mais sinistro ainda, e aqui muita gente eu vi que tava com receio de não ter essas cenas do Joel matando todo mundo muito louco, porque na série inteira ele se mostrou mais fraco que o Joel do jogo. Só que, meu rapaz, ficou sinistro demais. Pra mim compensa muita coisa que não tinha sido mostrada. Tipo, cenas incríveis e extremamente pesadas que dão aquela carga do quão grave é isso que ele tá fazendo também. O cara literalmente tirando vidas de várias pessoas de forma fria, pessoas que, tipo assim, tinham uma história. Muitos até inocentes, que só estavam ali fazendo seu trabalho. Mas essa é a parte visceral e humanizada na história. Não é pro Joel ser o herói pra todo mundo. Ele é pra ser o herói pra história dele. The Last of Us passa muito a ideia de que não tem o herói de todo. Ele tá certo nessa perspectiva. Pra outras pessoas ele não tá certo.